Bem-vindos ao podcast do Página 1, o jornal laboratório da Universidade de Mogi das Cruzes. Aqui a gente vai abordar mais um pouco sobre o consumo consciente mais voltado para a geração Z. Não é de hoje que a gente consegue enxergar muitos jovens protagonizando grandes mudanças ao redor do mundo, né? Nos protestos contra a Guerra do Vietnã na década de 60 nos Estados Unidos, os caras pintadas pelo impeachment do Collor aqui no Brasil na década de 90, e os protestos na China que até levaram ao massacre na Praça da Paz Celestial, foram todos esses movimentos liderados e protagonizados por estudantes. No prédio onde mora o governador Leonel Brizola, a passeata atravessou a rua e pediu a presença do governador. A grande diferença para o que vemos atualmente é a velocidade e a capilaridade dos movimentos ativistas por conta da internet e das redes sociais. A geração Z já nasceu conectada, tem internet em seu DNA e sabe usar esse triunfo para ser ouvida, pedindo transparência, autenticidade e responsabilidade social. Pra você ter uma ideia, a geração Z está crescendo tanto que ela, em 2020, vai ultrapassar os millennials, que são pessoas nascidas de 1996 até 2010, e vão compor 32% da população mundial. De acordo com essas pesquisas, os consumidores da geração Z usam essas ferramentas para influenciar suas famílias e pressionar as marcas cada vez mais para ter um consumo mais sustentável, uma produção mais sustentável e ecológica. E é justamente esse o tema do nosso programa de hoje. Afinal, o que é o consumo consciente e como a geração Z está andando junto com essas causas ambientais e causando uma onda na mudança de comportamento do mundo? Eu sou a Daniele Dissenso e junto com a minha colega Agnes Manfredini e as convidadas Evelise Cordeiro e Jennifer Zambrini, iremos debater um pouquinho mais sobre esse tema. Afinal de contas, o que é o consumo consciente? Bem, de acordo com o Instituto Acato, o principal propósito do consumo consciente é mobilizar aquela pessoa que está realizando uma compra para que ela tenha pesos e medidas antes de adquirir aquele produto, aquela roupa, aquela comida ou aquele cosmético, que ele pense no impacto que aquilo que ele está comprando possa ter para a sociedade, para o lugar que ele vive, até mesmo para a vida dele. Jovens têm um poder tão revolucionário de transformar o mundo ao seu redor, com a capacidade de usufruir tantos espaços tecnológicos, tantos lugares, tantos posicionamentos, tantas falas, e eles usam a rede social como esse momento de comunicação, para descolonizar pensamentos, assim como defender toda a causa ligada à identidade e sociedade. A geração Z também pode ser vista como um nicho muito influenciado pelas redes sociais. Um exemplo disso é a estudante de Direito, a Jennifer, que conta sua experiência de como foi influenciada através das mídias e parou de consumir carne em sua dieta. Eu acredito sim. O que me influenciou bastante a parar de comer carne foi Luísa Mel. Isso é real, assim, eu parei de comer carne depois que eu vi os stories do Instagram da Luísa Mel sobre um barco e como que o gado era transportado daqui pro exterior. Aquilo mexeu muito comigo e eu olhei e falei, não, chega, não tenho mais condições de compactuar com isso, não dá. Aí eu parei de comer carne, no mesmo dia. Nada. O veganismo é considerado um movimento ético, assim como explica a ativista vegana e professora de biologia Evelise Cordeiro, que vai contar um pouquinho dessa experiência pra gente. Primeiro, que o veganismo, ele é um movimento, não são só hábitos alimentares, envolvem um posicionamento político, social, individual e coletivo. Mas a minha história no veganismo, ela começa no vegetarianismo. Desde criança, eu não como nenhum tipo de carne. Eu sou alérgica a frutos do mar. Descobri da pior forma possível, comendo camarão na praia e tendo uma reação alérgica bem séria quando criança. E desde então, eu descobri isso. E a minha avó tinha vários animais de criação, era um hábito. E esses animais tinham nomes. E eu não poderia comer algo que tinha nome, que a minha avó tratava como se fosse uma das netas,
netas, um dos netos ali, com tanto carinho. As outras pessoas da minha casa não se importavam muito ou não faziam essa conexão. Mas desde criança eu fiz essa conexão, mas o consumo de ovos e leite e queijo ainda era um hábito. E o consumo de carnes e embutidos não era um hábito em casa pela nossa condição social mesmo, econômica. Então, tem coisas que as pessoas falam, nossa, mas você não sente falta de um pedacinho de bacon? E eu falo, mas eu nunca comi bacon. E é verdade, eu nunca comi bacon, salame, essas coisas. Mas embutidos que hoje são mais comuns e mais acessíveis, que na época não eram, né? Então, depois disso, a consciência do todo foi se instalando. O todo, quando eu falo, é sobre impactos ambientais, e também impactos na minha saúde, né? No consumo de gorduras animais e consumo excessivo de carnes, né? Embutidos principalmente. Todas as questões giram em torno da dor dos animais, que não devem ser explorados, sofrer ou morrer para suprir as nossas vontades. Portanto, a proteção e o respeito a eles estão sempre acima de tudo. Existe outro movimento além do veganismo, que é o vegetarianismo, e os principais deles são o ovo-lacto-vegetarianismo, que utiliza ovos, leite e laticínios na sua alimentação, o lacto-vegetarianismo, que utiliza leite e laticínios na sua alimentação, e o ovo-vegetarianismo, que somente utiliza o ovo. O vegetarianismo estrito não utiliza nenhum produto de origem animal na sua alimentação e nem nos seus consumos diários, assim como cosméticos, maquiagens, produtos de higiene pessoal e até roupas. O consumo consciente é apontado como uma tendência mundial de mercado. Não é à toa que o consumidor está cada dia mais preocupado com a procedência dos produtos que compra. Sobre isso, Evelise explica os impactos ambientais que são gerados a partir do consumo não consciente de produtos não biodegradáveis e principalmente o lixo. Então, o lixo hoje é um problema que a gente tem que lidar, né? Alternativas como lixo reciclável ainda não é uma alternativa, porque a gente não consegue mais só reciclar sem consumir. Tudo que é reciclável foi produzido. Então, a chave mesmo está em diminuição do consumo. E essa diminuição do consumo, ela está intrinsecamente ligada à educação ambiental desde a base. Então, quando eu, como professora, e qualquer professor, educador, pais, responsáveis, tem algum contato com qualquer cidadão, qualquer ser humano que está em formação, nós temos esse dever mesmo. Eu acho que é um dever de formar consumidores mais conscientes. Sobre esse estilo de vida, Evelise fala como podemos começar a aderir à causa, mas sem ser radical. Pequenos hábitos já podem fazer toda a diferença. Para antes de começar, essa página do e-book já está pronta, então eu vou saber falar. Na verdade, a gente tem que começar um dia de cada vez. A gente tem um movimento mundial que se chama Segunda Sem Carne. Segunda é o dia oficial de que tudo na sua vida vai dar certo e vai mudar. Por isso que eles colocaram Segunda Sem Carne. Mas pode ser terça, quarta, quinta, qualquer dia sem carne. E pode ser um dia na semana. Sim. De um dia a um dia, você chega em uma semana e pronto. Você vai perceber que o seu organismo ele vai perdendo a sensibilidade e aquele vício que as carnes, sim, trazem
trazem para sua vida? E queijo, não, gente, queijo dá um podcast só sobre queijo. O queijo, ele tem substâncias neuronais que agem no seu cérebro e te trazem um sentimento de euforia. Então, o queijo, ele entra na sua mente. Esse aí é o passo hard. Mas, para parar de comer carne, começa com um dia. E a segunda dica, que é tão importante quanto a primeira, vamos cozinhar. Vamos cozinhar. Cozinhar, gente, não é algo assim difícil, absurdo, não. Cozinhar, ir para a cozinha é um conjunto de momentos agradáveis que findam num negócio gostoso que você mesmo vai comer. Então, cozinhar é tudo de bom. Fazer o alimento de alguém é uma demonstração de carinho, sim. E quem melhor para receber carinho do que você mesmo, né? E aí, gostou? Então, a gente ainda tem mais algumas dicas de algumas marcas com essa ideologia. Alguns dados recolhidos em 2019 pela consultoria Euromonitor apresentam que 20% dos brasileiros se consideram eco-friendly, ou seja, compram de marcas que cumprem compromissos contra mudanças climáticas e defendem um comércio justo e cadeias de produção sustentáveis. Dentro desses requisitos, a gente tem a Pants, que é uma empresa que fabrica calcinhas e absorventes reutilizáveis e sustentáveis. Nessa mesma linha, a gente tem a Feito no Brasil, que tem o intuito de produzir cosméticos mais eficientes e sustentáveis, com a produção 100% feita à mão, o que ajuda a economizar eletricidade e água e valorizam o trabalho humano. A não utilização da matéria-prima animal e possui certificação PETA, Vegan e Cruelty Free. Suas embalagens são feitas no Brasil e também são recicláveis. Nessa mesma pegada, agora a gente vai indicar 2 documentários, 2 livros e 2 canais no YouTube. Nos documentários a gente tem Blackfish, que fala um pouquinho sobre como que é a exploração animal para gerar lucro. Oceano de Plástico, que a gente vem com a pauta dos lixos nos oceanos. E já para os livros a gente tem A Riqueza da Vida Simples, de Gustavo Cebrassi, e Detox das Compras, com Carol Sandler. Já nos canais de YouTube a gente tem Minuto da Terra e Modifica. Esse ativismo, esse posicionamento social, político das novas gerações estão realmente fazendo com que revoluções aconteçam. E às vezes a gente fala de revoluções da internet, mas são revoluções da internet que têm força, porque hoje a internet tem força, a internet consegue vender coisas, fabricar ídolos, ganhar eleições. A internet consegue tudo. Então, a gente viu aí um vídeo que foi veiculado sobre testes em animais, teve uma exposição imensa, coisa que até então não tinha gerado essa discussão tão intensa. Tudo que vai para o Twitter é uma coisa que tá em alta, é um problema. Tá no Twitter, é um problema. Então, se a gente pegar, a Greta, a geração da Greta, é a geração que vai representar, e eu acredito que vai sim, e já está, fazendo mudanças muito sólidas e que eu espero que fiquem para sempre.